Tá aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Tá. Tá em apresentação de slides. É engraçado que não tá, para mim, não tá aparecendo aqui. Mas está aparecendo para vocês, ok. Trabalho Tá com... aparecendo, mas não em modo apresentação. Estou tentando que ela entre agora e por algum... Ah, agora entrou. Agora entrou. Agora entrou para mim também. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre doenças inflamatórias intestinais. Bom, esses eu botei aqui meus potenciais conflitos de interesse, tá? Mas potenciais, teoricamente, eu não tenho nenhum não, tá? Eu trouxe para vocês, assim, só para uma coisa mais atualizada de incidência das doenças inflamatórias, porque o que a gente sabe, né? Que já há muito tempo vem aumentando a incidência nos países mais desenvolvidos, tá? No mundo ocidental, de uma forma crescente, principalmente a doença de Crohn, mas também a retocolite ulcerativa. E o que tem se observado é que nos países da Ásia, do Oriente Médio e na América do Sul, à medida que aumenta também a ocidentalização e a industrialização, a ocidentalização dos países do Oriente e a industrialização nos países menos desenvolvidos, como nós que estamos em desenvolvimento desde que eu me conheço por gente, mais ou menos, né? A gente um dia chega lá, quem sabe, mas vocês vejam a curva de aumento de incidência nos países ocidentais, de uma maneira geral, bem desenvolvidos, industrializados, e a nossa curva que está mimetizando essa curva, só que em torno de 20 anos depois. Então, a ideia é que a gente tem visto cada vez mais casos e vamos continuar vendo cada vez mais casos. Isso só traz aquela ideia realmente de que os fatores genéticos eles estão implicados no desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, tanto o Crohn quanto o retocolite, mas que de fato os fatores ambientais são muito mais importantes. Infelizmente eu não vou conseguir entrar na questão da fisiopatologia, porque não daria tempo, né? Mas a questão, então, que fica muito clara, cada vez mais clara para a gente, é que os fatores ambientais são os principais. O que vem acontecendo nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, a respeito de como a gente enxerga e como a gente lida com doença inflamatória intestinal? Muitos conceitos vêm se modificando e se estabelecendo. Então, eu resolvi trazer exatamente essa questão desses conceitos que eu acho fundamentais para que vocês entendam o pensamento que a gente desenvolve quando a gente está avaliando um paciente e escolhendo um tratamento, tá? Esse é um gráfico clássico que a gente vê em diversas aulas de doença, principalmente doença de Crohn, esse aqui é de doença de Crohn, mas existe um gráfico semelhante para a retocolite ulcerativa, porque, assim, são doenças inflamatórias e que trazem dano tecidual ao longo do tempo, elas são progressivas, então, essa curva que representa os períodos de atividade clínica e remissão clínica, que mesmo sem tratamento acontecem ao longo do tempo, mas o que acontece também? Cada vez que a gente tem um flare, que tem um aumento do processo inflamatório, isso vai deixando sequelas e problemas estruturais no intestino. À medida que o tempo vai passando, surgem então as complicações, estenoses, fístulas, abscessos, que culminam com a cirurgia, e que se a gente não faz nada no sentido de tratamento adequado, o ciclo se repete. Isso não é diferente, ou pelo menos não tão diferente na retocolite ulcerativa. O fato é, nós temos aqui entre o pré-diagnóstico, o diagnóstico e até 2 anos de doença, o que a gente chama de janela de oportunidade. O que significa isso? É o momento
em que a doença ainda é jovem e que a gente sabe que não ocorreram tantos danos ao intestino e tantas complicações, e é o momento em que o paciente tem maior chance de responder ao tratamento. E a gente chegar naquilo que a gente quer, que é a cicatrização de mucosa. Então, como eu falei para vocês, a doença de Crohn tem todas essas complicações, estenose, fístula, abscesso, acaba em ressecções intestinais, em outros momentos até mesmo em ostomias definitivas. E a retocolite ulcerativa, ela também acaba tendo uma evolução que antes a gente dizia assim, não, o Crohn é uma doença que vai complicando com o tempo e a retocolite não. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, com a retocolite também a gente tem um maior índice de câncer, muitas vezes um cólon que uma colite não tratável que acaba também em ostomia, a colectomia, as situações de colite fulminante ou de colite aguda grave, que muitas vezes a gente não consegue resgatar o paciente com medicamentos e acabamos, então, usando a cirurgia como resgate para salvar a vida desse paciente. Tá? E a perda de alstrações, isso é uma coisa que a gente aprende, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não se liga nessa questão. O intestino na retocolite ulcerativa, ela acaba ficando que nem um cano reto, né? E que com o passar do tempo, isso realmente ocorre uma atrofia de mucosa e a perda das alstrações com alteração da motilidade, de forma que muitas vezes chega num determinado momento, mesmo a gente conseguindo cicatrizar a mucosa desse paciente, aquele cólon já não é mais capaz de absorver a água que ele precisa absorver e não tem mais a motilidade que ele deveria ter, de forma que ele fica um cano reto e muitas vezes o paciente, mesmo com a sua mucosa cicatrizada, fica tendo diarreia e às vezes tem que, na verdade, fazer colectomia porque ele perdeu a sua função. Então, a retocolite também é uma doença evolutiva, tá? Não é tão, entre aspas, benigna quanto se pode pensar, porque a gente vê tanta complicação do Crohn que às vezes a gente esquece da retocolite. Então, qual é o principal objetivo do tratamento, né? Na verdade, o que nós queremos é manter a função do gastrointestinal e tentar minimizar ou evitar o dano estrutural e a incapacidade do indivíduo, ou seja, mudar a história natural da doença, porque o normal, né, da história natural é que vá ocorrendo aquele dano e a perda de função do órgão e levando à incapacidade. Então, é exatamente isso que a gente quer mudar. E até então, a gente conseguia muito pouco isso, ou quase nada, tanto pelo fato de nós não termos medicações tão eficientes, bem como com a ideia de que nós começávamos a tratar com imunossupressores muito tardiamente na evolução da doença. Então, hoje, a gente, além de ter mais alternativas no tratamento, mais eficazes, também nós temos esse conceito de que quanto mais cedo nós começarmos a tratar, melhor para a gente prevenir dano estrutural. Então, no início, a gente queria assim, bom, nós queremos o nosso paciente sem sintomas, certo? Só que, ao longo do tempo, nós fomos vendo que só deixar o paciente assintomático, que é o que a gente chama de remissão clínica, não bastava e não basta, tá? Primeiro, porque existe uma dissociação entre o que o paciente sente, muitas vezes, e o que está acontecendo no intestino. Outra coisa é, nós temos que, em primeiro lugar, deixar o paciente assintomático, sem corticoides, então a remissão livre de corticoides, e cicatrizar a mucosa. Essa questão da cicatrização é porque nós sabemos que essa é uma forma de evitar cirurgia, de evitar hospitalização, de evitar dano tecidual ao longo do tempo, então parece ser a forma, até o momento que a gente sabe, mais eficiente de alterar a história natural da doença. Quando a gente fala em remissão profunda, a gente está falando em remissão clínica associada à cicatrização de mucosa. E, em última instância, o que a gente quer é a normalização da qualidade de vida. Eu vou acender a luz aqui, porque deve estar ficando escuro, só um pouquinho.
Muito bem. Então, os grandes conceitos que a gente foi incorporando ao longo dos últimos 20 anos é essa questão da intervenção precoce, porque nós vamos ter menos dano e principalmente porque a gente consegue cicatrizar a mucosa com mais frequência. Muito claro nos ensaios clínicos, aqueles pacientes com menos de 2 anos de doença, entre 2 anos e 5 anos de doença e mais de 5 anos de doença, a curva de frequência de cicatrização de mucosa realmente é muito maior na doença com menos tempo de evolução. Outra questão que tem se falado muito é o treat to target, né? Ou tratar com uma meta, ou escolher um objetivo de tratamento e tratar e otimizar o tratamento, fazer os ajustes de tratamento com avaliações de tempos em tempos até chegar naquela meta, naquele alvo de tratamento. Isso traz consigo o que a gente chama de monitoramento rigoroso, né? Ou tight control. Isso são conceitos que, na verdade, vêm já da própria diabetes, por exemplo, né? Em que se tem um objetivo de uma glicemia, de uma hemoglobina glicada, e que se reavalia de tempos em tempos e faz os ajustes para chegar naquele ponto. A mesma coisa da hipertensão, né? Isso, então, é um conceito que era muito mais já utilizado há muitos anos nesses cenários de doença crônica e que a gente tem incorporado cada vez mais no tratamento da doença inflamatória intestinal. E o tratamento individualizado, né? Porque nós sabemos que nenhuma das medicações que nós temos são 100%, né? Não responde 100%, então nós temos uma série de detalhes e que a gente vai ver adiante, que a gente olha por um conjunto, por um cenário de coisas para poder escolher qual o melhor tratamento. Tá? E com o passar do tempo, então, a gente foi ficando cada vez mais ambicioso, né? Primeiro era só a questão da remissão clínica, quando eu era residente, não faz tanto tempo assim, para nós era assim, tratar para o paciente ficar sem sintomas, tá? E vocês veem que não faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. E a gente foi, à medida que surgiram os imunobiológicos, o infliximab foi o primeiro, isso foi em 1999, que ele foi aprovado fora do Brasil. No Brasil ele chegou mais ou menos em 2003, 2004. Então, se a gente for ver, tem tempo, mas não é tanto tempo assim em medicina, e aí a gente foi ficando mais ambicioso, que pela primeira vez nós conseguimos resultados melhores, cicatrização de mucosa, e por aí a gente vai. Então, aquilo que eu comentei com vocês, da remissão profunda, o paciente que tem uma remissão clínica livre de corticoides, com normalização do laboratório, e a remissão endoscópica com a cicatrização na mucosa, tá? E esse conceito aqui é muito importante, é exatamente a baixa correlação entre o que a gente vê na endoscopia e o que a gente vê na clínica. Muitas vezes o paciente está sem sintomas, a gente vai lá e faz uma colonoscopia e está horrível, tá? E o contrário também é verdadeiro, ou seja, o paciente está sem sintomas, está em remissão clínica, está com sintomas e em remissão endoscópica, ou seja, existem pacientes que têm sintomatologia também de intestino irritável associado. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando um paciente está com sintomas, antes da gente fazer qualquer mudança de tratamento, a gente se certificar de que aqueles sintomas realmente são de atividade inflamatória. Essa é a questão do treat to target, né? Então, o que a gente faz? A gente avalia o paciente, se ele é um paciente de baixo risco de progressão para doença complicada ou de alto risco. A gente, então, escolhe o alvo de tratamento, que teoricamente sempre deve ser a cicatrização de mucosa, mas eventualmente os pacientes que já chegam para nós complicados, com estenose, com fístula, a gente já vai colocar um alvo, vamos dizer assim, mais realista, como um certo controle do processo inflamatório, muitas vezes vislumbrando até uma intervenção cirúrgica. Então,
O alvo, claro, o alvo ideal é a cicatrização de mucosa, mas a gente tem que individualizar isso também, dependendo da situação. Então, escolher a terapia, né, de acordo com o risco, de acordo com o alvo que a gente colocou para aquele paciente em especial, tá? E reavaliar de tempos em tempos, tá? Então, estratificar o risco e reavaliar para ver se a gente chegou no ponto do controle total do processo inflamatório. Se não, nós temos que rever o tratamento, otimizar o tratamento, mas esse conceito que pode parecer bastante óbvio para quem trata hipertensão, para quem trata diabetes, etc., mas no mundo da doença inflamatória intestinal, isso é uma coisa relativamente nova e que nós temos utilizado cada vez mais. Então, é lógico que a gente quer ver o paciente sem sintoma, paciente tranquilo, faceiro, feliz, mas não é só. A gente tem que ir mais adiante, nós temos que evitar as complicações a longo prazo, a médio e longo prazo, reduzir as cirurgias, hospitalizações, prevenir as complicações, tá? Ou seja, alterar o curso natural da doença. Esse é um trabalho bem interessante, nem tão novo assim, é de 2014, mas esse é um trabalho que mostra assim, para a gente, primeiro, a diferença entre a doença de Crohn com 2 anos ou menos de evolução, com mais de 2 anos de evolução, a combinação, tá, entre cicatrização de mucosa, por exemplo, e proteína C reativa normais, tá, foi mais comum naqueles pacientes com menos de 2 anos de doença, do que não, embora não tenha significância estatística, nós vamos ver que a cicatrização de mucosa teve, tá? Vocês estão vendo aqui, teve significância estatística. Isso é análise de subgrupo, tá? Então, não é um estudo que foi desenhado para isso. Ele é um estudo que depois eu vou falar para vocês, é uma análise do SONIC. SONIC é o estudo que nos ensinou que usar infliximab combinado com azatioprina é melhor do que usar cada um deles em separado. E o que a gente mais extrai desse estudo, que eu acho importante, que eu quero ressaltar aqui, é que 50% dos pacientes com índice clínico menor do que 150, ou seja, considerados em remissão clínica, tinham evidência de atividade inflamatória pela colonoscopia ou pela proteína C reativa. Tá? Então, 50% dos pacientes em remissão clínica, na verdade, têm inflamação significativa. Quando a gente enxerga uma mucosa dessa forma aqui, bem cicatrizadinha, é isso que a gente quer para prevenir o dano estrutural. É lógico que isso nem sempre é fácil. E mesmo assim, no melhor dos melhores cenários, ou seja, uma doença jovem com menos de 2 anos de evolução, o paciente sem nenhuma complicação e tal, a gente chega assim, ó, na melhor das hipóteses, em torno de 75% de cicatrização de mucosa, tá? Mas como isso é tão importante, porque é isso que realmente se correlaciona com, com as menos complicações, né, e a prevenção do dano estrutural, a gente procura perseguir isso. Mas ainda está muito em discussão até onde ir, né, gente? Então, vamos supor que o paciente esteja muito bem, sua proteína C reativa está normalizada, ele está assintomático, a gente faz uma ileocolonoscopia e encontra lá algumas úlcerazinhas aftoides. Será que isso é suficiente para a gente otimizar o tratamento? Tem que otimizar? Não tem? Isso ainda está em discussão, tá? Existe a vontade, o desejo de cicatrizar completamente, mas até onde a gente vai, isso tem que ser individualizado também. Além disso, ficar fazendo colonoscopia, né, é um método invasivo, os pacientes não adoram, né, ficar fazendo preparo de colono, então a gente também, ao longo do tempo,
foi buscando os biomarcadores, né, que seriam para tentar substituir um pouquinho a colonoscopia, para a gente também não tem como ficar a gente endoscopando o paciente toda hora. Então, a gente usa muito a proteína C reativa, como você sabe, quem já passou pelo ambulatório sabe disso, a gente sempre pede, mas a gente não pode esquecer o seguinte, tudo bem, ela é uma proteína de fase aguda, ela é produzida pelo fígado, induzida pela presença de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1 beta, ela tem uma meia-vida curta, então ela nos ajuda a realmente monitorar, mas nós não podemos esquecer que tem 10 a 20% dos pacientes que não produzem proteína C reativa. Ou não produzem por polimorfismo genético, ou também porque aquele paciente, determinado paciente, está com sintomas, mas não tem de fato inflamação ativa, que é aquela questão que eu falei para vocês, eventualmente o paciente pode ter uma sintomatologia funcional associada. Então, a gente sempre tem que ter certeza dessas coisas. E aí vem a calprotectina fecal. A calprotectina, que é uma proteína que é localizada no citoplasma dos granulócitos, neutrófilos, ela é muito importante porque ela não diz que é doença inflamatória intestinal, certo? Se a gente tiver uma infecção intestinal, também vai estar alta. Ela tem algumas outras coisas que podem influenciar, mas com certeza a gente já tira a questão da proteína C reativa dela ser mais sistêmica, ou seja, qualquer coisa que esteja acontecendo pode alterar a proteína C reativa. Aqui, pelo menos, a gente já foca mais no intestino. Então, a calprotectina é um excelente biomarcador, infelizmente a gente não tem no SUS ainda, mas é um excelente biomarcador, tanto que a gente costuma acompanhar em consultório, muitas vezes com a calprotectina, como um marcador substituto com uma boa correlação com cicatrização de mucosa. A gente leva em consideração várias questões, vários critérios, várias coisas para escolher um tratamento. Tá? Será que esse paciente aqui a gente pode só usar a mesalazina? Será que nós temos que fazer um curso de corticoide e já entrar com imunossupressor? Será que a gente tem que pensar seriamente em já entrar com imunobiológico? O que a gente leva em consideração? Tá? Não existe uma receita de bolo, mas a gente procura ver assim. A fotografia do quadro do paciente. O que significa? Quando ele chega para nós na consulta, a gente vai avaliar como é que ele está, se ele está em remissão clínica, se ele está em atividade leve, moderada ou acentuada clinicamente. Mas não é só isso que a gente leva em consideração, a gente leva em consideração também a história natural daquele paciente, ou seja, o que já houve de complicações e qual o potencial daquele paciente em desenvolver complicações. Então, eu digo, nós temos a fotografia, que é o momento da consulta, mas nós temos também todo o filme daquele paciente que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente vai avaliar a localização, a extensão, qual é o comportamento no Crohn, se ele é só inflamatório, se ele tem estenose, se ele tem fístula, a intensidade do processo inflamatório avaliado na colonoscopia. Nós sabemos que a evolução de um paciente que tem úlceras profundas é diferente daquele paciente que tem úlceras rasas, daquele paciente que tem mais extensão de mucosa acometida ou menos extensão. Então, a intensidade do processo inflamatório basicamente é pela ileocolonoscopia, mas também nós temos aí uns 20% de pacientes que têm doença de Crohn fora do alcance da ileocolonoscopia, e aí a parte radiológica se impõe, né? E aí tanto a ressonância quanto a tomografia com protocolo de êntero, né? Para distender o delgado e a gente poder avaliar. E quando o paciente chega para nós, além do momento como ele está, a gente vai olhar os fatores que podem sinalizar para nós um paciente que tem um pior prognóstico. Se ele já teve cirurgia, se ele não teve, né? Se ele já tem fístulas, abscessos ou estenoses, tudo isso a gente vai botando na conta para saber, na verdade, de antemão, onde é que a gente vai ter que chegar com aquele paciente. O PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes do Ministério da Saúde, ele não nos deixa fazer o top-down, que a gente chama.
que é aquele paciente que a gente olha assim, pô, o paciente tem todos os fatores de pior prognóstico, esse paciente vai precisar de biológico, então nós até teríamos vontade de começar com imunossupressor mais imunobiológico já de cara, mas o protocolo não nos permite isso, então a gente tem que começar com imunossupressor, o paciente não ficou bem com o imunossupressor, e aí depois, então, a gente vai para o biológico. Existem algumas situações que são bem estabelecidas em vários trabalhos como situações de pior prognóstico, embora sejam, como é que eu posso dizer assim, certamente a gente não tem bons estudos ou bons marcadores de pior prognóstico. O que a gente tem, assim, é das coortes, os levantamentos das coisas que sinalizaram uma propensão a ter doença complicada. Então, pacientes jovens, só para vocês verem, se a doença de Crohn tem um pico de incidência entre 15 e 35 anos, a retocolite ulcerativa entre 20 e 40 anos, a imensa maioria dos nossos pacientes são jovens, né? Então, essa história dos jovens é um pouquinho complicado e aí não tem um ponto de corte, a não ser dizer assim, menor do que 40 anos, tá? Então, vocês veem que é um critério que, obviamente, esse nunca vai ser levado em consideração sozinho. Mas, pela experiência que a gente tem, o paciente com menos de 20 anos, começando com doença de Crohn, isso tem uma sinalização especial para a gente que trata essa doença. Se o paciente fuma, nós sabemos que a doença de Crohn tem uma pior evolução e mais complicações e responde menos ao tratamento no paciente que fuma. Por outro lado, nós sabemos que é um fator protetor para a retocolite, nem por isso a gente manda os pacientes fumarem, mas é importante o paciente com Crohn a gente insistir realmente para que ele pare de fumar. Eu diria assim, ó, duas situações em que eu tenho realmente muito medo, muito receio e eu acho que a gente não pode ficar esperando muito tempo, que são duas formas de doença de Crohn muito debilitantes, muito destrutivas e muito incapacitantes, que é a doença extensa do delgado. Então, quando a gente fala doença extensa, é aquela doença que atinge mais do que 60 centímetros de intestino delgado. Por quê? Porque se a gente ressecar, normalmente a gente perde muito intestino e depois, se a gente não consegue controlar a doença, vai para uma segunda ressecção. Então, é uma chance de ficar com o intestino curto. A doença perianal, fistulosa perianal, é uma das piores formas da doença de Crohn, né? É muito fácil perder o controle esfincteriano, a função esfincteriana, e o paciente acabar, então, ficando incapaz e com ostomia para o resto da vida. A questão que eu comentei com vocês das ulcerações profundas, a endoscopia é um fator de mau prognóstico. Se o paciente, na apresentação, ele vem com uma perda de peso maior do que 5 quilos e a necessidade de corticoide já na apresentação, na primeira crise, isso também é uma sinalização de fatores de pior prognóstico. Então, para reforçar, gente, quando a gente vê aqui, esse é um paciente que tinha 16 orifícios fistulosos, tá? Então, quando a gente vê isso aqui, independente do que está acontecendo lá dentro do intestino, isso aqui é mau prognóstico. Então, além de exames sob anestesia, né, com o coloproctologista para fazer limpeza, identificação dos trajetos e colocação de sedem, isso aqui é sinônimo de imunobiológico na concepção de quem lida com essa doença. As outras situações, né, como eu falei, se tem doença em trato digestivo alto também, isso é uma outra coisa. Por exemplo, aqui no duodeno, essa aqui é a endoscopia desse mesmo paciente. Vocês veem que tem uma estenose aqui, já na segunda porção do duodeno, tá? E aqui é a estenose vista a endoscopia. Aqui algumas úlceras, né? Com essa estenose. Então, isso aqui é muito... Porque se a gente não cicatriza e não dilata endoscopicamente, a cirurgia dessa região é muito complicada, né? Vai fazer o quê? Modelopancreatectomia? Complicado. Então, por isso tem outros cenários, e vocês veem que esse paciente tem doença aqui, tem doença mais aqui também. E que esse é
é um raio-x de trânsito delgado que vocês nem veem mais, né? Mas que em algumas situações ele é bem, bem interessante para a gente ver. Outra coisa que sinaliza mau prognóstico é essas úlceras aqui bem profundas, tá? Isso aqui são pseudopólipos. E aqui essas úlceras, a úlcera estrelada, grande, bem profunda, isso também é um fator de pior prognóstico. Na retocolite ulcerativa, a gente leva muito em consideração a extensão da doença. É lógico que a retite normalmente é mais light, vamos dizer assim, do que uma colite esquerda ou de uma colite extensiva ou uma pancolite. Então, na retocolite, a gente leva em consideração a intensidade do processo inflamatório, a endoscopia, a intensidade clínica. Então, a gente tem um índice que é um índice clínico, que a gente chama de Truelove e Witts, que são os dois autores. É um índice antigo, de 1955, mas a gente usa até hoje, em que a gente leva em consideração o número de evacuações, se tem sangue ou não tem sangue, se tem sinais sistêmicos de toxicidade e como é que está o VSG. Vocês veem que até é VSG porque quando esse índice foi criado, não existia a proteína C reativa como uma coisa que se usasse de forma comum, né? Aí depois até chegar no quadro grave, em que o paciente tem mais do que 6 evacuações por dia, tem sangramento em todas as evacuações, tem sinais de toxicidade, pode ter febre, taquicardia, anemia. Então, o quadro clínico é extremamente importante. E na colonoscopia a gente vai ver a extensão. Então, a clínica, a extensão e aí também a gravidade desse processo inflamatório. A gente usa muito esse índice, que é o índice de Mayo, na verdade é Mayo, que é da clínica Mayo, mas a gente fala Mayo. Então, a graduação da intensidade do processo inflamatório, isso também carrega um prognóstico, tá? Obviamente, quanto mais inflamado, quanto mais friabilidade, úlceras, isso tudo. Dificilmente, por exemplo, se a gente pegar um paciente com sinais sistêmicos de toxicidade, com sangramento nas fezes, e faz uma colono dessas, esse paciente não vai responder mais à vacina, por exemplo. Né? A gente já pode antever o que a gente vai ter que tratar, como a gente vai ter que tratar esse paciente. Tá? E aí o tratamento, o que acontece? Agora existem muitas outras coisas, né, que a gente leva em consideração. E cada vez mais a gente tem opções, mas também tem muitas perguntas, né? Qual o biológico que a gente vai usar? É melhor usar em comboterapia com imunossupressor? É melhor usar imunoterapia? Precisa, não precisa? Cicatrização de mucosa até onde, até quando? E aí a gente vai embora com 1000 perguntas. Isso aqui é só uma ilustração, né, de um artigo mostrando para a gente as opções que nós estamos tendo cada vez mais, ainda bem, no tratamento. Mas isso também acaba que a gente tem que levar em consideração uma série de detalhes para escolher um ou outro. Além do custo, além do acesso, também a eficácia deles em cada uma das doenças. Então, só para passar para vocês um pouco assim, nós temos atualmente o infliximab, adalimumab, golimumab e certolizumab pegol, todos eles são anti-TNFs, tá? São os primeiros, né? O infliximab, logo depois veio o ADA. O golimumab acabou não sendo muito trabalhado, a indústria ele já chegou assim, vamos dizer assim, sem trazer nenhuma grande vantagem sobre os outros, ele não foi muito trabalhado. O certolizumab, ele está no protocolo também, ele é um pouco menos eficaz em relação aos outros, se a gente for olhar com detalhes. Mas, enfim, nós temos, então, o grupo dos anti-TNFs. Depois nós temos o grupo das anti-interleucinas. Hoje a gente tem um, que é o ustekinumab, é um anti-interleucina 12 e 23. Ele bloqueia as duas citocinas, por quê? Porque ele bloqueia, na verdade, a fração P40, que é comum às duas.
tá? E por isso ele tem a capacidade, então, de bloquear 2 citocinas ao mesmo tempo. Aí nós vamos para cá. Aqui nós temos o vedolizumab. O vedolizumab é um anti-integrinas. Então, a integrina, que está presente ali na superfície do linfócito, alfa-4 beta-7, que encontra aqui, então, a MEDCAM1, que é a adresina no endotélio, para que ele possa fazer diapedese. Então, quando a integrina alfa-4 beta-7 se liga na MEDCAM1, isso acontece lá no intestino, a diapedese dos linfócitos para o tecido. O que o vedo faz? O vedo bloqueia esse receptor alfa-4 beta-7, impedindo, então, a diapedese, a migração do linfócito para o tecido, para inflamar. Melhor, para impedir a inflamação, ele não deixa sair. Próximo, tá, do lançamento, quando a gente fala próximo, a gente está falando de 2 anos, 3 anos, nós já temos outro anti-integrina, que é o etrolizumab, não parece estar trazendo muita vantagem. Nós temos o ozanimod, que ele vai fazer uma ação aqui na esfingomielina e não deixa o linfócito sair de dentro dos órgãos linfáticos, ou seja, de dentro do linfonodo, de dentro do baço, ele fica aprisionado aqui, tá? O outro grupo de medicações que a gente já tem, o tofacitinib, que aí é um inibidor de JAK, a janusquinase, que é um sinalizador importante dentro da célula, tá? Através dessa via aqui, JAK-STAT, elas sinalizam uma série de RNAs para síntese de citocinas pró-inflamatórias. Então, o TOFA nós já temos, e ele está aprovado para retocolite ulcerativa. Ou seja, isso aqui é só para dar uma visão para vocês de que, cada vez mais, entendendo o mecanismo da doença, tem se desenvolvido medicações com alvos terapêuticos específicos na resposta imunológica como um todo. Então, hoje a gente tem assim, então, o corticoide, que é um salvaguarda, né? Quando o paciente está ruim, o corticoide ainda é uma grande medicação para resgatar o paciente daquela atividade clínica, só que, obviamente, a gente não quer que fique por muito tempo, por várias razões. Uma, pelos próprios efeitos adversos, a segunda é porque a gente sabe que ele não mantém remissão, e a terceira porque ele, mesmo que a gente continue com ele, o paciente acaba entrando em atividade mesmo. Então, não cicatriza a mucosa, é só para resgatar mesmo. Azatioprina, 6-mercapturina, e no caso da doença de cromometotrexato também, eles servem para manter a remissão clínica, só que eles demoram muito para induzir remissão clínica. Então, eles nunca podem ser usados sozinhos. Normalmente, usa corticoide como imunossupressor, né, para ver se depois o imunossupressor assume o papel de cicatrizar a mucosa e manter o paciente em remissão. E os biológicos, né, que a gente realmente consegue tanto induzir a remissão clínica quanto manter e muitas vezes cicatrizar a mucosa. Esse aqui é um gráfico que eu trouxe só para fazer uma compilação e, obviamente, não há nenhuma intenção de fazer comparativa entre medicações, porque é inadequado, né, do ponto de vista assim, epidemiológico, a gente fazer comparação de estudos diferentes, são populações diferentes, mas só para mostrar para vocês, esse aqui é um estudo que já tem tempo, vocês veem, ele é lá de 2008, tá? Mas é muito interessante, porque é o estudo chamado Step Up Top Down, por isso essa sigla, Step Up Top Down. São um grupo de pacientes, então, virgens de tratamento, tá? Virgens de biológico, virgens de imunossupressor e com menos de 2 anos de doença. E aí, o que se conseguiu, então? 73% de cicatrização de mucosa. Nenhum outro estudo conseguiu isso, mostrando para vocês e reforçando para vocês a ideia de que o paciente
virgem de tratamento, com doença jovem, é o que a gente consegue melhores resultados. Tá? Aqui também não tem, agora está começando a surgir, tá? Eu não trouxe aqui para vocês, porque não ia dar tempo, mas está começando a surgir os head-to-head, mas isso aqui é só para mostrar para vocês, então, o ensaio clínico do certolizumab pegol, o ensaio clínico do infliximab e o ensaio clínico do adalimumab, para mostrar para vocês que é mais ou menos a mesma coisa que se consegue. E aqui nós estamos falando de resposta clínica, tá? Resposta clínica precoce, né? Semana 2, semana 4, semana 6, aqui também semana 2, semana 4. Óbvio que com tão pouco tempo de tratamento, o que a gente vê é o quê? Redução de sintomas, e aí na faixa dos 60%, mais ou menos em todos eles, tá? Quando a gente fala em remissão clínica livre de corticoide, e aqui eu trouxe o estudo emblemático, que é o SONIC. O SONIC é o estudo que mostrou para a gente exatamente isso, né? É um grupo randomizado dos pacientes para azetioprina mais placebo, infliximab mais placebo, infliximab mais azetioprina. E mostrou para nós, então, que remissão clínica na semana 26 em 30% dos pacientes com asa sozinho, com infliximab sozinho 44% e com a comboterapia, que a gente chama, 57%. Então, a gente, a priori, sempre vai procurar fazer comboterapia, tá? Pelo menos com infliximab, porque os novos biológicos, realmente, eles parecem ser muito menos imunogênicos, e um dos grandes papéis da combinação do infliximab com o imunossupressor é exatamente evitar a formação de anticorpos anti-medicamento, né? Anti-infliximab, anti-adalimumab, e que a gente vê com os novos biológicos, com o vedolizumab e o ustekinumab, que eles realmente são muito menos imunogênicos, e que muito provavelmente essa comboterapia com esses novos biológicos não seja uma coisa assim tão importante. Aqui também, não a título de confrontar um com o outro, porque são populações diferentes estudadas, mas para vocês terem uma ideia, a coluna azul é resposta clínica, a coluna cor de laranja é remissão clínica, tá? Eu procurei, obviamente, pegar mais ou menos todos na mesma faixa de tempo, né? Então, infliximab, chegamos aí a 65%, sempre lembrando que o infliximab, como foi o primeiro que apareceu, ele não, os pacientes eram virgens de biológico, né? Hoje a gente já está, quando a gente vai analisar um estudo, a gente já tem que olhar ali qual é a porcentagem de pacientes que já usou um biológico. A gente sabe que um segundo biológico tende a funcionar menos que um primeiro biológico. Então, isso também a gente tem que levar em consideração e ter muito cuidado na comparação entre os estudos. Isso aqui eu coloquei só para sinalizar para vocês que o Vedo, que é o anti-integrina, ele é uma medicação com um perfil de segurança muito bom. Só ele tem um detalhe que a gente tem observado, assim, ele não é tão veloz quanto o infliximab, por exemplo, para induzir remissão. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Por exemplo, na doença de Crohn, se a gente vai olhar a remissão clínica na semana 6, nós estamos falando só de 14%. Só que na semana 10 nós chegamos a 44%. E a gente vê que isso ainda tem um acréscimo ao longo do tempo. Então, a resposta ao vedolizumab é um pouquinho mais lenta. Tá? Aqui na retocolite ulcerativa, também vocês estão vendo os números. Eu trouxe esses gráficos, na verdade, só para lembrar, só para dar uma ideia para vocês do quanto que a gente está falando. E aqui nós temos no da retocolite, no gráfico também, a coluna verde mostrando cicatrização de mucosa. 60%, 40%. Lá no Step Up Top Down, 73%. Então, depende da doença que a gente está falando, se é retocolite ou se é Crohn. Depende do tempo de doença, depende se é o primeiro, segundo ou terceiro biológico, depende se o paciente começou muito mais jovem com a doença ou nem tão jovem, tudo isso entra na balança, tá?
E aí é importante, assim, a gente discutir com o paciente as opções de tratamento, porque nenhum tratamento é totalmente fantástico e nem totalmente seguro. Então, o que a gente quer? A gente diminui o risco de câncer, a gente diminui as cirurgias, diminui o uso de corticoides, internações e diminui a evolução para complicações, mas, obviamente, do outro lado, a gente tem alguma coisa de efeitos adversos, toxicidade, imunossupressão, a própria imunogenicidade, um aumento, no momento que a gente faz esse tight control, a gente tem um aumento de exames complementares, a complexidade dos algoritmos de tratamento vai ficando cada vez mais complexa, então tudo isso tem que ser discutido com o paciente também, tá? Aqui, só para não esquecer, a gente sempre tem que afastar infecções, neoplasias nesses pacientes, ver a questão de associação medicamentosa, né? Evitar ao máximo a tripla imunossupressão. Tem que fazer aquela avaliação pré-biológica, que a gente chama, que eu até diria assim, pré-imunossupressão. O primeiro momento que o paciente chega para vocês, já é bom fazer tudo, porque muitas vezes a gente quer fazer, eventualmente, alguma vacina com vírus vivo, a gente já não vai poder fazer se ele está imunossuprimido. Tem que ver se ele teve contato com tuberculose, para ver se tem que fazer tratamento para TB latente, vacinação para hepatite B, caso ele não tenha anti-HBs, HIV e tantas outras coisas, tá? Botar o calendário vacinal desse paciente em dia, alguns reforços são necessários também. E, claro, nós temos as dificuldades, que são as infecções, principalmente fungos e micobactérias, no caso, no cenário dos anti-TNFs. Nós temos a questão da perda de resposta ao longo do tempo, que tem alguns estudos que mostram uma taxa de aproximadamente 12% ao ano. Nós temos custo, essas medicações não são baratas, né, obviamente, e a gente não tem, na verdade, fatores prognósticos bem definidos. Então, a gente tem aqueles que eu apresentei para vocês, que a gente leva em consideração, mas eles não são, assim, tão bons, né? Então, a gente sabe que a gente tem ainda, na nossa prática clínica, um risco de estar subtratando alguns pacientes ou talvez supertratar alguns pacientes. Eu diria para vocês que o pior cenário é subtratar, com certeza, né? Essa ausência também de definição do que é a cicatrização de mucosa. É lógico que a gente sabe o que é cicatrização de mucosa, mas eu digo até onde que a gente tem que ir, de fato, quando não está 100%, até onde tem que otimizar, isso ainda tem muita discussão. Mensagens finais, então, principais. Nunca guiar o tratamento, o ajuste de tratamento baseado em sintomas clínicos. A remissão profunda, que é a cicatrização de mucosa, junto com a remissão clínica, é o que de fato previne as complicações e que são mais fáceis de atingir quando a gente começa precocemente o tratamento. Tá? A cicatrização de mucosa certamente tem que ser a nossa meta principal. O escalonamento do terapêutico da doença inflamatória, ela tem como base principal isso, o controle da inflamação. Tá? Mas ela sempre tem que ser ponderada e discutida com o paciente, os prós e contras, até onde a gente vai, né? Com o rigor que a gente vai alterar, mudar tratamento, etc. E sempre tem que ser levado em consideração os fatores prognósticos individuais e os riscos potenciais da própria imunossupressão. Sempre é importante a gente ter o levantamento bem objetivo da presença da inflamação, tá? Além do próprio sintoma, para nos basearmos no ajuste de tratamento. O fato é, eu digo assim, ó, essa floresta verdinha aqui, linda, maravilhosa, quando começa, né, o intestino está aqui, se a gente chegar muito tarde, já está tudo queimado, também não adianta nada a gente usar o melhor biológico que existir sobre a face da Terra. Então, a gente tem, de alguma forma, que realmente preservar, para não, quando chegar aqui, aí é cirurgia, e às vezes aí é dano eterno, ostomia, etc. Isso aí, pessoal.
quero ouvir um pouco vocês. Alô? Prof, nesses casos que a gente vê, assim, nos pacientes internados que estão cheios de, com as barrigadas, né? Nesses casos, Ah, não adianta mais nenhum tratamento, tipo farmacológico daí. normalmente, o que acontece? Vamos colocar assim, existem 2 cenários das barrigadas, né? O cenário que é aquele paciente que chegou na emergência muito ruim, e aí pegou e já virou cirurgia, porque estava obstruído, subocluído, ou porque tinha perfuração, né? E aí, realmente, até tu tirar esse paciente dessa situação, afastar a infecção para poder começar o tratamento, demora um tempo, né? E também, eu sempre digo, a gente tem que levar em consideração 2 coisas, Mariana. Uma é, a cirurgia fez uma recepção de toda a doença do paciente, que eu chamo assim, ele zerou a doença ou não zerou a doença. Porque se zerou a doença, a gente realmente não tem, aí mesmo que a gente não tem tanta pressa de começar um tratamento imunossupressor imunobiológico, né? E uma coisa que é muito importante, toda fístula que surge num pós-operatório imediato, e aí eu diria assim, ó, com menos de 8 semanas de evolução, é uma fístula que não é do Crohn, isso aí é da cirurgia, é secundária à cirurgia. Então, na maioria dos cenários, a cirurgia, quando ela complica, quando vira barrigada, né? Na maioria das vezes, tu tem infecção envolvida. Isso por si só já impede a gente de começar o tratamento. Então, eu te colocaria da seguinte forma: tirando o paciente do processo infeccioso, a gente pode começar o tratamento. Mas tudo vai depender aí na balança, tem doença ativa ou é só complicação pós-cirúrgica, né? Essas coisas que às vezes ficam muito nebulosas e que a gente tem que cuidar, tá? Mas não tendo infecção, a rigor a gente pode começar com o biológico. Entendi. Obrigada, Prof. De nada. Prof, primeiro, obrigado pela aula. Também quero aproveitar para fazer uma pergunta. Algum tratamento não farmacológico comprovadamente muda a história, ajude a reduzir a atividade da doença, questão de dieta, atividade física, alguma coisa? Certo. Olha só, a gente tem estudos, principalmente em crianças, que mostram, se a gente fizer uma dieta integral exclusiva, isso reduz muito o processo inflamatório. Quer dizer, a gente tem tantos aditivos, né, espessantes, corantes e uma série de coisas que a gente chama de xenobiontes que entram, né, via oral, junto com a alimentação, que certamente aumentam o estímulo da resposta imunológica. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe de base que os pacientes com doença inflamatória eles têm uma permeabilidade intestinal alterada. As tight junctions, elas não são tão tight assim, né? Elas permitem a passagem de macromoléculas que acabam despertando a resposta imunológica. Então, se a gente coloca o paciente numa dieta enteral exclusiva, realmente a gente vê que isso pode melhorar o processo inflamatório. O fato é que isso não é factível, né? A gente vê nos estudos japoneses eles fazendo isso muito, mas o japonês ele é muito disciplinado, é outra coisa, né? Outro cenário. Então, deixar o paciente, porque essas dietas não são, na maioria das vezes, palatáveis. Então, deixar com uma sonda nasoenteral fazendo dieta exclusiva até pode acontecer em algumas semanas, né? Um paciente muito mal, internado, que a gente quer resgatar. Mas fora isso, a gente não consegue. E dietas, assim, ou melhor, restrições alimentares no dia a dia, embora tenham diversos estudos em relação a isso, não tem nenhum que tenha provado que realmente faça diferença de fato, tá?
Então, tanto que a minha recomendação para os pacientes é, olha, faz uma dieta o mais saudável possível, com menos comida industrializada possível. E é só isso, né? Porque não tem, fora isso, nenhuma outra coisa que comprovadamente vai fazer realmente diferença, tá? Em relação a outras medidas, não por exemplo, exercício e tal, também é muito difícil de quantificar, né? A gente sabe que o estresse, que a depressão, que a ansiedade, ela tem uma influência tanto sobre a motilidade, o funcionamento do aparelho digestivo. Eu sempre digo, eu sempre coloco assim, ó, exemplo mais típico, né, de que o nosso cérebro pode afetar o nosso funcionamento intestinal, independente de inflamação, é diarreia quando a gente fica nervoso, né? Quem é que já não teve ou não conhece alguém que tem diarreia quando fica nervoso? Então, isso não passa pelo processo inflamatório. Por outro lado, a gente sabe também que as questões emocionais, né, influenciam no funcionamento do sistema imunológico. A gente não consegue quantificar isso, é muito difícil fazer um estudo em vivo, né, que quantifique isso. Então, eu te diria, tudo que faz a pessoa desestressar e se sentir melhor, como coadjuvante, está valendo, tá? Mas é só o que a gente tem de conhecimento até o momento. Obrigado. Olha o Paulo ali, agora que eu vi. Como é que tá, Cris? Tudo bem? E aí, Paulo, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo certo, Já tô vemos com aí assistir a saudade de aula. vocês. É, saudade de vocês, hein? Pois é, fazendo falta, Cris. É, pois é. Difícil essa fase, né? Mas, É, muito boa aula. Assistiu a que parte que eu bom, consegui, mas é sempre que bom. bom, que bom. Mais alguém Prof, gostaria? Natália, Oi, tudo bom? Muito obrigada pela aula, foi ótima. Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida que é um pouco anterior ao que tu abordou agora na aula, que é um certo? que está internado conosco na equipe, inclusive, agora, que ele tem um pioderma gangrenoso em membros inferiores, que é a segunda internação que ele vem, a gente não acha etiologia. E ele é completamente assintomático do ponto de vista gastrointestinal, por isso que não foi a exame endoscópico ainda. Certo. Existiria alguma possibilidade de uma doença muito oligossintomática que ele não tenha notado? Qual é? Tu tem uma grande experiência nisso? Porque Certo. vale a pena. Olha, muitas vezes a doença inflamatória intestinal ela pode estar subclínica e com a manifestação gastrointestinal sendo a mais exuberante. No pioderma gangrenoso, isso não é tão comum. Se a gente estiver falando assim, ó, colangite esclerosante, essa, eu diria, 90% dos pacientes têm ou vão abrir um quadro de doença inflamatória intestinal. No caso de espondiloartrite, nós estamos falando em torno de 70% dos pacientes que vão ter algum grau de inflamação no intestino. O pioderma gangrenoso, eu não vou saber te dizer um percentual, mas realmente é menos comum do que essas outras duas que eu comentei contigo. Então, esse é um caso em que a calprotectina seria excelente, né? Porque se ele tivesse uma calprotectina normal, tu já afasta, tu não precisa ficar invadindo o paciente. Mas existe uma possibilidade, sim, dele ter já algum processo inflamatório intestinal subclínico. Só que eu diria assim, eu não vou saber dizer um número, mas a associação de pioderma gangrenoso com doença inflamatória intestinal, ela não passa de 30%. Então, por isso, não é, a priori, um indicativo por si só de fazer uma investigação de trato gastrointestinal. A menos que ele tenha, claro, algum sintoma, alguma coisa. Certo, muito obrigada. Nada. A Flávia também está ali, agora que eu... Mais alguma pergunta? Bruna? Tá aí, Bruna?
Não. Eu, prof. Oi, Bruna. O que a Luísa é tua, Bruna? Irmã mais velha. Tá, viu? Porque vocês são parecidas. Eu olhei o sobrenome, aí eu disse, não, tem que ter algum parentesco. Muito bem. Manda um beijão para ela e uma puxada de orelha por tabela também. Pode deixar, prof, eu mando. Tá bom. Mais alguma questão, pessoal? Ô, prof, mais uma coisinha. Em relação Diga. ao comportamento da doença entre familiares, a gravidade costuma ser similar, assim, por exemplo, se tu tem um familiar com uma doença muito grave, tu abre um quadro leve, sem muitas manifestações, isso poderia já justificar tu começar um tratamento mais agressivo? Excelente pergunta, viu? Eu te diria que se a gente for... Isso automaticamente, mesmo que não existe nada estabelecido nesse sentido, tá? Mas com certeza isso vai contar lá, sabe, quando a gente vai fazer o nosso cálculo mental dos fatores de pior prognóstico, certamente quando tem um caso na família já mais grave, a gente vai acabar computando. Não vai ser só isso que vai fazer a gente instituir um tratamento mais intenso logo de cara, né? Mas com certeza isso vai estar lá no nosso cômputo. Eu diria que não só isso, mas isso também conta. Tá? Mas não existe, é interessante, eu tenho casos de irmãs, de mães, filhas, pais, filhos, enfim, e não necessariamente a evolução é da mesma forma. Por isso que é um dado que a gente guarda na memória, mas que não influencia tanto assim na hora da gente escolher um tratamento de início. Obrigado. De nada. Acho que é isso, né, Pro? É isso aí. Então, Perguntaram bastante, muito boa não, aula. que bom, que bom. Muito obrigada pela aula, De aproveitamos nada. Para o futuro, se vocês quiserem mais aula, estou à disposição. É só entrar em contato, tá? Ótimo, obrigada, Pro. Tchau para vocês, bom descanso. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, Cris.